Oi, eu sou o Vinícius e esse é o meu primeiro vídeo no YouTube. Eu ainda não entendo direito de edição e de não sei o que, mas enfim, vamos lá, eu tenho meu roteiro aqui, vamos ver se eu consigo fazer um vídeo legal. Esse é o primeiro de muitos de uma série sobre teoria musical e taiko. Eu toco taiko desde 2003, não, 2004. 2004. Eu sou aqui do Rio de Janeiro, eu sou do grupo Komyo e vamos lá. Pra quem não sabe o que é taiko, se você por acaso chegou aqui nesse vídeo por outro motivo, sei lá, uma breve introdução. O taiko, ele é um tipo de percussão japonesa, tá? Tambores, que são tocados hoje em dia como entretenimento, né? Como números, como espetáculos, mas que antigamente era parte de cerimônias religiosas e parte de transmissão de comandos de guerra, tá? Em 1951, Daihatsu Gucci, um baterista japonês de jazz, encontrou partituras num templo shintoísta, pelo menos é o que reza a lenda, e ele montou lá uma banda com taiko. Ele separou as pautas da partitura, você vai tocar isso aqui, você vai tocar isso aqui, blá 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 blá. E aí formou um grupo de taiko como tem hoje em dia, como são bandas, né? Na verdade são bandas. E enfim, pra galera que já conhece, né, não precisava ter visto nada disso. Então vamos lá. O primeiro ponto que eu queria fazer, antes de entrar mesmo no vamos ver da teoria musical, é que teoria não é notação. E notação não é teoria. O que eu quero dizer com isso? A teoria são os fenômenos da música, os fenômenos do ritmo, os fenômenos da melodia, os fenômenos da harmonia. São as coisas que acontecem na música, tá? E que a gente aprende, que a gente organiza, que a gente transmite e tal. A notação é o nosso veículo de transmissão do conhecimento teórico, tá? A notação é o nosso texto, não é a nossa gramática. A teoria musical seria a nossa gramática, tá? Então, a notação ela serve para a gente passar esse conhecimento adiante, e quando a gente tem esse conhecimento dentro da gente, a gente pode organizar. A gente pode, pô, eu estou pensando num negócio, como é que é isso direitinho, vamos lá. Aí você escreve rapidinho, e aí aquela música, ela se encaixa, ela fica organizada. Você compreende melhor os tempos que estão acontecendo ali dentro, as divisões, as síncopes, os contratempos, enfim, tudo sai escrito. Tá, então, ai meu Deus, lá vai começar esse negócio de apontar pra lá e pra cá. Eu vou colocar, talvez aqui, vamos testar isso, aqui embaixo, uma pauta. E temos uma pauta. Essa pauta é um pentagrama, tá? É nesse pentagrama que a gente escreve a música de acordo com a tradição europeia, a tradição ocidental, tá? E para a gente poder escrever a música, primeiro a gente precisa ter uma convenção de onde que as notas vão entrar. É aí que entra a clave, tá? Tem a clave de sol, tem a clave de dó, tem a clave de fá, tem várias posições para cada uma delas. No taiko, como em qualquer percussão sem afinação, qualquer instrumento sem afinação, nós temos apenas um som. Sim, no taiko tem a borda também e tal, mas outros detalhes, né? O que eu quero dizer é que no taiko nós não temos dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, a escala diatônica, as escalas pentatônicas, escalas maiores, menores, não tem nada disso. Então as claves que vão servir pra gente não são a de sol, não são a de dó, não são a de fá. A gente vai usar, primeiro, comprimir toda essa pauta em uma única linha, esse monograma que tá aí agora. Aqui, acertei? Não sei. E nesse monograma, a nossa clave vai ser a clave de percussão, que eu acho que é desse lado, é aqui no comecinho que ela fica, por aqui. A clave de percussão, ela serve para dizer pra gente que essa linha não é uma linha qualquer, não é uma linha de caderno onde a gente vai escrever palavras e frases da língua portuguesa, sei lá. Ela é uma linha de... Ah, meu Deus, tem um mosquito aqui, eu sou altamente alérgico a esse negócio. É uma linha de pauta, certo?
Então vamos lá. Nessa pauta a gente vai colocar figuras de ritmo, tá? As figuras de ritmo são como se fossem as letras, são os símbolos atômicos que não têm significado em si, mas que vão gerar significado em conjunto, em sequência. A gente vai dar uns macetinhos, uns ajustes para eles, e aí eles vão formar uma frase coesa, uma frase que passa alguma mensagem, certo? As figuras de ritmo são essas. Deixa eu ver de que lado que eu vou colocar. Eu vou tentar colocar aqui nesse cantinho aqui, por aqui assim, tá? Elas são a semibreve, a mínima, a semínima, a colcheia e a semicolcheia, certo? Existem outras figuras de ritmo também. Existem a máxima, existe a longa, existe a fusa, existe a semifusa, mas a gente não vai precisar delas normalmente, tá? No caso da fusa, tem uma música, eu tenho acho que 12 anos de taiko, tem uma música que eu precisei usar fusa, tá? Mas pegando o conceito das demais figuras de ritmo, você vai entender o que é fusa, já a gente chega lá, não tem diferença. As figuras de ritmo, elas têm relações entre elas que são universais, tá? As afirmações que eu vou fazer aqui não dependem de uma música ou de outra, ou de um estilo ou de outro. Se você é ABT, se você é Kawasuji, se você é Kodo, por enquanto, essas afirmações são universais. Quais são elas? A semibreve tem sempre o dobro de duração que uma mínima, e a mínima tem sempre o dobro da duração de uma semínima, e uma semínima tem sempre o dobro da duração de uma colcheia, e a colcheia tem sempre o dobro da duração de uma semicolcheia, tá? A gente vai tratar a semibreve como um ponto de partida. Esse ponto de partida é o inteiro. O que eu quero dizer com o inteiro? É o número 1. É o número 1 de onde vem todas as frações. A mínima, ela é sempre metade da semibreve. Ela vale 1/2 da semibreve. É literalmente 1/2, 1 sobre 2. A semínima, ela vale 1/4 da semibreve. Tá? Ela vale 1/4, é 1 sobre 4. A colcheia é 1/8 da semibreve. E a semicolcheia é 1/16 da semibreve. É sempre divisão de potência de 2, né? Faz sentido isso? Potência de 2, 2, 4, 8, 16. Opa, quase que a minha tela aqui apaga. Que, aliás, minhas condições de iluminação não são ideais, minhas condições de áudio não são ideais. Eu sei que não está o mais caprichado que podia ficar, mas é que realmente eu sou muito novo nisso, não tenho nenhum equipamento e eu queria fazer logo esse vídeo, porque se não for agora não sai mais. A semibreve, ela é o inteiro, e isso é visto explicitamente em outras línguas, certo? Em inglês, o nome dela é whole note, em japonês é zen onpo, ela é literalmente uma nota inteira, tá? Em inglês, a mínima é chamada de half note, é a metade da nota. Em japonês, nibuonpo, é a figura de ritmo dividida por 2. A semínima é a quarter note, é dividida por 4, que é a shibuonpo. Shibuonpo, né, figura de ritmo dividida por 4. A colcheia é a eighth note, que é a hachibuonpo. E a semicolcheia é a 16th note, que é a jurokubuonpo. Ok? Essas frações são universais, tá? Então vamos lá. Como é que a gente organiza isso tudo que está aqui nessa pauta que está aqui embaixo? Antes da gente chegar lá, eu sei que eu apresentei um negócio, eu vou jogar esse de lado para falar de outra coisa, e eu sei que, mas acompanha aqui, a gente vai chegar lá, prometo que vai dar tudo certo no final. Toda música tem um tipo de ciclo métrico que a gente chama de compasso. O que é o compasso? É uma forma da gente dividir a nossa música em vários pedacinhos de mesma duração e que tem os mesmos tempos métricos. Tem lá o 1, tem o 2, tem o 3, dependendo de quantos tempos forem no compasso, tá? Para as nossas músicas do taiko, em geral, vão ser compassos quaternários,
tá? Compassos de 4 tempos. E, em geral, eles vão ser simples. Um outro vídeo lá no futuro a gente discute o que é compasso simples, tá? Por enquanto, a gente só vai prestar atenção no fato de que são 4 tempos e que eles são divididos por potências de 2, em metade, em quarto, em oitavo. Então eu vou colocar na pauta uma fração da semibreve que equivale ao número de tempos do compasso sobre o número equivalente à figura de ritmo que eu estou escolhendo para valer um tempo nessa música, certo? O que eu quero dizer? Quero dizer que tanto o número de cima quanto o número de baixo podem variar de acordo com a música, tá? Nós vamos fazer um exemplo aqui que é 4 por 4, 4 sobre 4. Significa que nesse exemplo tem 4 tempos do compasso e o número de baixo é 1/4 da semibreve. Qual é a figura de ritmo que vai valer um tempo? É a semínima, tá? Minha luz aqui já quase apagou de novo. Nós vamos fazer 4 por 4. Então eu vou colocar aqui pá, 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 pá. Beleza? Foram 4 figuras de ritmo de mesma duração. Cada uma delas vale um tempo, então eu sei que tem 4 tempos preenchendo esse compasso. Esse compasso está completo, certo? Então vamos lá. Se eu tirar essas figuras todas daqui e eu colocar figuras que valem 2 tempos, qual é a figura que vai ser? Qual é a figura que vale 2 tempos? Se nesse meu exemplo aqui é a semínima que vale um tempo, a mínima vai valer 2 tempos. Então eu coloco aqui 2 mínimas. Pá, pá. Certo? Voltando ao exemplo anterior. San, no, ga, hai, pá, 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 pá. No novo exemplo. San, no, ga, hai, pá, pá. Ok? Então vamos prosseguir. Certo. Se você tem uma figura que vale 2 tempos, ela vai ocupar os primeiros 2 tempos inteiros. E aí depois você coloca uma figura que vale um tempo. E aí depois você coloca mais uma figura que vale um tempo. Você vai ter 2 mais 1 mais 1. Certo? Como é que vai ficar isso? É assim. É uma mínima, uma semínima e outra semínima. San, no, ga, hai, pá, pá, pá. Legal. Agora, no taiko, a gente tem uma preocupação com a estética, com a coreografia, com a forma. São coisas que não tem em outras percussões, em outros tipos de instrumentos não afinados, né? O taiko não é só um instrumento, é a arte inteira que vem junto com ele. Então, pra gente faz muita diferença se a gente toca com a direita ou com a esquerda, né? Então, como é que a gente denota? Isso é uma notação específica do taiko. Se você levar isso para alguém que toca outros tipos de tambores ou, enfim, instrumentos sem afinação, talvez um triângulo, talvez, sei lá, o cara não vai entender qual é essa convenção. Você vai ter que explicar isso para ele, porque isso é só nosso. Qual é a convenção? Mão direita em cima, mão esquerda embaixo. Dom em cima, com embaixo, tá? Então, aquele primeiro exemplo, se eu quiser tocar dom, com, ele vai virar assim, uma semínima em cima, uma semínima embaixo, uma semínima em cima e uma semínima embaixo. E é assim, não tem muito mistério, certo? Legal. O que eu tenho aqui? Ah, sim. Vamos fazer uma frase com 2 compassos agora. Então eu vou ter 8 tempos no total, tá? Eu vou ter o seguinte: dom, doko, dom, doko, dom, doko, doko, dom. Foi muita coisa ao mesmo tempo? Não tem problema, a gente volta. Vai ser o seguinte: uma figura de um tempo, 2 figuras de meio tempo cada, uma figura de um tempo e 2 figuras de meio tempo cada, de novo. Aí fechou o primeiro compasso. Segundo compasso, eu vou colocar uma figura que vale um tempo,
4 figuras que valem 1/4 de tempo cada, e depois uma figura que vale 2 tempos inteiros, sozinha. Quais são elas? Uma semínima, 2 colcheias, uma semínima, 2 colcheias, uma semínima, 4 semicolcheias e uma mínima. É muita coisa, né? Tudo bem, a gente vai com calma. Dom, do, co, dom, do, co, dom, do, co, dom. Legal? Sempre que a gente tiver o número de baixo igual a 4, a figura de ritmo que vai valer 1 tempo é a semínima. E aí, isso pode ser expandido, você pode substituir. Sempre que a gente tiver um número de baixo igual a 2, é a mínima que vai valer 1 tempo. Sempre que a gente tiver um número de baixo igual a 8, é a colcheia que vai valer 1 tempo. Então, esse tipo de referência é uma coisa variável, mas é uma coisa que, ironicamente, não costuma variar muito, tá? Nas partituras do taiko que eu sempre vi por aí, todas elas vêm com denominador 4, mas isso pode mudar em alguns trechinhos. Teve música que eu tive que escrever porque eu aprendi e ela não veio com partitura, e aí tinha momentos em que era composta, não dava para escrever da maneira como a gente está vendo aqui no começo, tá? Mas isso é uma coisa bem diferente, é uma coisa específica, particular, não é todo dia que vai acontecer, ok? Deixa eu seguir aqui, cadê? Certo. Quando a gente tem várias colcheias e várias semicolcheias dessa maneira como está escrito aqui, fica muito ruim de ler, né? Então, existe um artifício para a gente mudar isso aí. A gente troca as bandeirolas, que são essas perninhas penduradinhas aí, essas bandeirolas, a gente troca pelas barras. E as barras, elas são ligações entre figuras consecutivas, que teriam bandeirolas, e elas representam a bandeirola, elas substituem a bandeirola, tá? As figuras não precisam ter o mesmo número de bandeirolas para serem compatíveis com essa substituição. Não precisam. Você pode ter uma colcheia ligada com uma semicolcheia e com outra semicolcheia. E aí você substitui todas as bandeirolas por barras. Isso pode acontecer também. Mas vamos voltar aqui ao problema. Dom, doco, dom, doco, dom, doco, doco, dom. Isso aí a gente vai substituir por barras. Aí vai ficar assim, bem mais bonito, bem mais fácil, bem mais legal, né? E é assim que a gente vai encontrar mesmo nas partituras. O pessoal já traz isso barrado assim, porque é legibilidade, né? Enfim. Eu acho que esse vídeo já ficou longo. Eu não tenho como saber antes de editar, mas eu acho melhor ficar por aqui nesse primeiro contato. E nos vídeos futuros a gente vai discutir pausas, a gente vai discutir síncopes, a gente vai discutir pontos de aumento, a gente vai discutir ligaduras, vai discutir sinais de repetição e de salto, não sei o que mais tem pra ver. Dinâmica, acentuação, tem um monte de coisa, andamentos, caraca, tem muita coisa pra ver isso. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte, eu não queria trazer toda a teoria de uma vez só e toda a notação de uma vez só e largar aqui de um jeito assim meio bagunçado, né? Vamos fazer por partes. Então é isso aí. Por enquanto estão as figuras de ritmo, tá o compasso, tá a pauta, a clave, e é isso. Se vocês tiverem dúvidas, pelo amor de Deus, me mandem, porque eu não tenho ideia de como continuar. Eu tô engatinhando aqui, eu tô meio perdido. Então, todo feedback é muito útil. Agradeço muito a sua paciência e eu vou ficando por aqui. Até a próxima.